A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, muito boa noite. Se você chegou até aqui, já curtam o vídeo, já se inscrevam no canal, que o programa vai ser maravilhoso. Então, hoje estou aqui com os hipnoterapeutas, meus amigos Fernando Colella e Dani Assunção. Muito bem-vindos. Obrigada por aceitar meu convite. A gente que agradece de estar aqui. Uma alegria enorme. Show. Muito bom. Vocês têm uma clínica, me corrijam se eu falar errado, uma clínica de hipnose, que chama Centro de Hipnose nos Jardins. Isso. E uma escola que chama Bravo Hipnose também. Exatamente. É uma clínica de atendimento em hipnose clínica e uma escola de formação na área de profissionais que querem atuar nessa área. Show, muito legal. Então, vamos lá. Vocês estão há quantos anos, né, nessa clínica ou nessa profissão? A gente está na área de desenvolvimento humano há quase 20 anos já. Trabalhando num primeiro momento a gente fazia treinamentos, né, desenvolvimento de pessoas, numa época em que estava se começando a falar de coaching, de desenvolvimento de pessoas, a gente começou a ficar mais presente nesse ramo, né? Na época estava começando o Facebook, a gente tinha uma presença super boa porque estava descobrindo as redes sociais como um meio de divulgar e propagar o desenvolvimento humano. A gente começou a fazer muitos cursos. E, naturalmente, a gente foi indo para o caminho da psicoterapia. A hipnose entrou no meio do processo como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas. E acabou dando certo, a gente se consolidou nessa área onde a gente está super atuante já há muito tempo já. Show. E você, Dani, também? Também, a gente começou mais ou menos na mesma época, né? Quando a gente criou, originalmente era o Café com Coaching, que foi essa nossa empresa de coaching, de desenvolvimento de pessoas. E aí, uma das coisas que a gente, no decorrer de trabalhar com clientes de coaching, a gente sentiu falta de uma outra ferramenta que explorasse traumas e bloqueios que as pessoas tinham nesse processo, né? Porque hoje em dia o coaching está muito divulgado e de formas até nem tão legais assim, mas lá atrás, quando a gente começou, é uma ferramenta super interessante, né, para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal, mas ele só olha daqui para frente, não olha para aquilo que causou um problema. Então, a gente sentia falta de ter alguma coisa que ajudasse nesse processo, e aí foi onde a hipnose entrou na nossa vida. E hoje em dia a gente até atende muito mais com hipnose, com hipnoterapia, até do que com o próprio processo de coaching ou de mentoria. Sim. Que a gente percebeu nesse processo, a gente fazia cursos na área de planejamento de metas, de resolução de problemas, de estratégias para qualidade de vida, de produtividade pessoal, sempre nessas áreas de desenvolvimento. Só que a gente sentia que muitas vezes as pessoas que a gente atendia, seja nos cursos, seja nas mentorias, nos atendimentos particulares, elas conseguiam estabelecer nesses processos uma estratégia sobre o que fazer, né? Se comprometiam com as ações necessárias que elas identificavam que precisavam pôr esse plano em ação,
Mas na hora H, na hora de entrar em ação, era como se uma força maior segurasse essas pessoas, elas dissessem assim, Fernando, eu não consigo, é mais forte do que eu. E essa frase, é mais forte do que eu, é uma frase que a gente escuta muito na nossa vida, né? Como se uma força maior segurasse essas pessoas. O que eu fui compreendendo com o tempo é que nem sempre é uma questão de força de vontade, de uma atitude conscientemente deliberada, ou de procrastinação, ou de preguiça. Muitas vezes, aquilo que me impede de entrar em ação com um grande objetivo, com algo importante para mim, tem uma causa emocional, tem uma causa psicológica, calcada em experiências e eventos que aconteceram no passado. Então, às vezes, o que me impede de seguir adiante, de dar os passos necessários rumo aos meus objetivos, é uma questão emocional que precisa ser terapeuticamente tratada. Sim. Então a gente foi buscar, e fomos descobrindo com o tempo, uma estratégia que fosse rápida, que fosse direta, para buscar ressignificar aquilo que causa esses bloqueios emocionais, essas crenças limitantes, essas justificativas que as pessoas dão para não entrarem em ação. E quando a gente descobriu a hipnose, um mundo de possibilidades se abriu. Olhei para isso e falei, nossa, eu nasci para fazer isso. Como eu não descobri isso antes, Como eu não tinha né? descoberto isso antes. E aí foi absolutamente natural a gente se desenvolver nessa área, se especializar, ir para o exterior fazer cursos. E hoje a gente trabalha com formação de profissionais nessa área. Hoje não, já faz alguns anos, né? Sim. Então a gente está muito bem posicionado nessa área também. E é uma delícia trabalhar com pessoas. Sempre. Show. Eu até quando eu chamei a Dani, né? Na verdade, a gente está falando de fazer esse podcast há Faz muito tempo, mas eu sei como as agendas são, né? Enfim, então, realmente estou bem feliz que vocês estão num começo de ano para a gente falar justamente sobre esse planejamento, né? Começa o ano, a gente como se... Na verdade, só virou o ano, mas a gente começa... vou fazer esse plano, vou fazer... Não. E aí só coloca no papel e meio que não vai deixando lá, ou esquece, ou dobra o papel, enfia na carteira, só vai ver no outro ano. No fundo de uma gaveta. E eu costumo falar da autossabotagem, que é um pouco isso. Então, assim, como que a pessoa, para um começo de ano, se planeja e sai do papel, né? O meu terapeuta costuma falar assim, não põe um monte de meta, vai uma por vez. Né? Que eu já acho uma boa dica. Que às vezes a gente quer colocar um monte, só começa o ano, a gente mesmo muda a nossa própria caminho e fala assim, não, mas eu não quero mais fazer isso. E eu coloquei, então, enfim. Eu acho que é legal até comentar daquela pesquisa, né, sobre as metas de ano novo. Existem pesquisas, né? Existem pesquisas sobre resolução de ano novo, né? Tem uma pesquisa num dos nossos cursos que a gente mostra, que foi feita numa universidade inglesa, que coloca que um grupo de 3.000 voluntários que fizeram essas listas de resolução de ano novo, apenas 12% conseguiram concluir, né? E mais a metade desistiu depois do primeiro mês, ainda antes de finalizar janeiro. Né? É um absurdo, né? Você começa o ano com aquele gás, com aquela energia e terminou janeiro, já era. Aí, de repente, você vai Pulou as ondinhas e acabou. Você vai buscar numa gaveta, você acha a lista de 2015 ainda está atualizada, né? Poxa, ainda não pôs em prática essas coisas. Então, o fato é que essas listas tendem a não funcionar. Eu vejo por duas razões. A primeira é porque elas não são listas de metas, elas são listas de desejos. E há uma diferença entre desejos e metas. O desejo é uma intenção, é uma energia, é uma coisa que eu gostaria de realizar. A meta é algo que eu planejo, que eu crio uma estratégia, né? Então, transformar desejos em metas significa criar estratégias assertivas, fazendo um bom equilíbrio entre metas que atinjam necessidades que eu tenho e metas que me deem significado, propósito, porque é algo importante, ver sentido naquilo que eu faço. Mas também uma outra razão pela qual essas listas não funcionam é que elas são muito unidimensionais. Elas que eu falo assim, listas de resolução para 2023. É como se a minha vida fosse acabar em 2023, porque eu estou colocando 2023 como prazo final dos meus desejos. Nossa, também. Mas 2023 é só um passo necessário para quem eu quero ser no longo prazo, por exemplo, em 10 anos. Quando eu pergunto quem você quer ser em 10 anos, as pessoas se desesperam, porque elas não querem ver tão longe. Mas o fato é que se eu não construir uma visão
de quem eu quero me tornar, por exemplo, em 10 anos, no longo prazo, que 10 anos assim, é um bom paradigma, porque é muito difícil você pensar numa meta na sua vida que não seja realizável em 10 anos. Em 10 anos você pode fazer 2 graduações, pode escrever livros, pode acumular uma fortuna, pode fazer um doutorado. Quantas coisas você pode fazer em 10 anos? É muito difícil ter uma meta não realizável em 10 anos. E 10 anos passa assim. Você vê 10 anos atrás, foi ontem, né? Então, esse paradigma, quando você consegue construir uma visão de quem você quer se tornar, se investir nas suas melhores forças, potencialidades, talentos, em, por exemplo, 10 anos, que é um longo prazo, então você começa a pensar aonde eu preciso chegar na metade do tempo, em 5 anos, para alcançar essa meta em 10. Definindo isso, então aonde que eu tenho que chegar na metade do tempo, em 2 anos, 2 anos e meio, para conseguir chegar nesse ponto em 5 anos? E sabendo disso, onde eu chego no curto prazo, em 1 ano, para conseguir começar a construir quem eu quero ser no meu eu ideal, na melhor versão de mim no longo prazo. Então, pensar no que eu quero para mim no próximo ano é apenas um passo necessário em quem eu quero ser na vida. Se eu não tiver essa visão de quem eu quero ser na vida, quem eu quero me tornar no longo prazo, essa lista fica não necessariamente motivadora, porque ela realmente não fala sobre mim. Ela fala sobre desejos a curto prazo, mas não sobre aquilo que vai me dar uma vida de mais propósito, ou que vai fazer com que ela realmente valha a pena, né? Para que eu chegue no final e fale assim, nossa, valeu a pena essa minha trajetória, eu tenho orgulho, né? E não olhe para trás e não me arrependa do que eu deixei de fazer, né? Um pouco sobre isso. Sim, mas as pessoas não se assustam assim com essa coisa do longo prazo? Você falou, né, que sim, que ficam apavoradas. Porque hoje em dia está cada vez mais tudo imediatista, né? Então, existe algum tratamento assim? Deixa eu arrumar pelo menos isso. Só, sei lá, sou tímido. Preciso... Agora entrei numa empresa que eu preciso fazer relatórios e falar com o meu chefe. E agora? Existe uma... Tem esse lado também, né, que é não só a questão do planejamento das metas em si, né, de desejos e de listar as coisas que você quer realizar, mas quem é a pessoa que você precisa se tornar para alcançar isso. Né? Como você falou, de repente é mais interessante começar a pensar em uma meta por vez, porque dá uma sensação de que, poxa, é mais fácil eu me comprometer primeiro com uma rotina, por exemplo, de uma atividade física, do que eu querer pensar já em emagrecer 10 quilos em 2, 3 meses. Então, é mais fácil que eu comece internamente a me transformar, né, a criar as programações positivas que eu preciso para isso. E aí eu não estou mais pensando em meta só externamente, né? Não estou pensando só no emagrecer em si, mas o que eu preciso mudar em termos da minha identidade, dos meus hábitos, das minhas rotinas para realizar aquilo. Né? Se a pessoa, eu quero fazer uma apresentação na empresa, mas eu tenho essa trava emocional ou coisa do tipo, o que eu preciso mudar internamente para que eu consiga realizar isso, né? Então é sempre um processo e vai bem de encontro com tudo que a gente vem construindo ao longo dos anos, da gente pensar nos 2 aspectos, né? No consciente, que a gente costuma dizer, que é traçar metas, planejar objetivos e tal, e também nas emoções que estão por trás disso. Né? Então, é um combinado aí que a gente precisa tá olhando. Não adianta eu só definir uma meta se eu não trabalhar internamente aquilo em termos das minhas emoções. Porque essa coisa que você falou da gente paralisar sempre está envolvido com a autossabotagem. Tem um trauma da gente, de infantil, sei lá. Em geral, sim. Eu costumo dizer que a autossabotagem não existe, né? Sim. Porque ninguém joga contra o próprio time. Tem sentido, né? Não tem sentido. Eu não vou jogar contra mim mesmo. O que acontece quando eu falo eu estou me autossabotando? É um conflito entre 2 sistemas de tomada de decisão que a gente tem. Um consciente, intencionalmente deliberado, que é aquele que me faz voluntariamente querer fazer as coisas, e outro inconsciente, que é instintivo e funciona no sentido do nosso mais profundo instinto, que é o de autopreservação. Eu quero fugir daquilo que representa uma ameaça, aquilo que é aprendido como uma ameaça. E às vezes eu quero fazer uma coisa, eu tenho a intenção de fazer, mas eu não consigo porque começa a vir uma insegurança, um medo. Ora, o que é um medo? Medo é uma emoção que a natureza nos deu para nos preservar de algo ameaçador. Eu tenho medo de algo que é perigoso, eu tenho medo de cair de um lugar alto, eu tenho medo de um predador me atacar, eu tenho medo de um ladrão me assaltar, eu tenho medo de coisas perigosas. Existem coisas que são obviamente perigosas, mas tem alguns perigos que são imaginários, eles não são reais. O nosso consciente,
que pensa, analisa, raciocina, consegue diferenciar perigos reais de imaginários. Mas a nossa mente instintiva, o nosso inconsciente, que só funciona por autopreservação, não. Se ele aprende com alguma experiência do passado, em qualquer ponto da vida, às vezes na infância, que algo é potencialmente perigoso, inconscientemente ele vai me fazer fugir daquilo, seja em forma de insegurança, de medo, de procrastinação, de ansiedade ou do que for, né? A Dani falou, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que quer fazer uma palestra, falar em público. Isso é um bom exemplo, porque medo de falar em público é a fobia mais distribuída que existe. A fobia que mais pessoas têm é o medo de falar em público. Então, a gente atende muitas pessoas, por exemplo, com esse medo. Precisa falar numa palestra, numa reunião, no trabalho ou algo assim. E aí, às vezes, a gente vai trabalhar terapeuticamente para buscar encontrar a causa. Por que essa pessoa... Ela não nasceu com isso. Começou em algum ponto da vida. Se começou em algum ponto da vida, tem uma causa, então a gente pode identificar essa causa e buscar ressignificar o que causa esse problema, para que esse sintoma, o medo é só um sintoma, deixe de existir. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai identificar uma pessoa que tem medo de falar em público, a gente vai buscar onde isso começou, às vezes você encontra na infância da pessoa, essa pessoa na escola, um exemplo, sofrendo bullying ou sofrendo uma bronca da professora na frente de todo mundo, os coleguinhas rindo da pessoa e ela se sentindo humilhada. O que aquela mente inconsciente daquela criança aprende? Que é voltada à autopreservação, a se preservar do que ameaça, aprende naquele momento. Eu sendo o centro das atenções, pessoas olhando para mim, é uma ameaça, porque eu estou me sentindo ameaçada. Então, ela cresce com essa noção de que estar no centro das atenções é como se fosse um perigo, uma ameaça. Tão perigoso quanto ser atacado por um predador. Quando essa pessoa está diante de uma plateia para fazer uma palestra ou uma reunião de trabalho, aí é como se ela estivesse diante do tigre, pronto para abocanhá-la. Conscientemente ela sabe, né, que não é... Conscientemente ela sabe que aquela plateia é uma ameaça, mas as pernas começam a tremer, o coração começa a disparar, ela começa a suar, a voz começa a embargar, e ela está tendo uma reação absolutamente normal de quem está num modo de luta ou fuga, ou seja, eu tenho que fugir desse ataque, porque inconscientemente ela interpreta aquela plateia como uma ameaça. Aí ela fala: não é possível, eu estou me auto-sabotando. Não é auto-sabotagem, é só um conflito entre uma decisão deliberada. Eu sei que não é uma ameaça, eu sei que é importante para mim estar naquele lugar, mas o nosso instinto sempre vai ganhar. O instinto de autopreservação. Então, o que nós fazemos nesse processo terapêutico que a gente trabalha, na psicoterapia breve com a hipnose? É simplesmente identificar esses aprendizados, porque é um aprendizado da mente, esses aprendizados de uma ameaça que, na verdade, é irreal, e ensinar a mente, dar um novo aprendizado, porque a mente nunca para de aprender. Então, a gente consegue ensinar que aquele perigo não é um perigo, é normal, é saudável. Porque existe, eu tenho uma frase que eu falo muito, eu já estou achando várias coisas. Que é assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mas, na verdade, trabalhar o medo seria o correto, porque eu vejo coisas em mim, por exemplo, às vezes será que eu vou dar conta? Mas eu sou uma pessoa que eu sempre quero abraçar, vou falar assim, não, vou dar conta, não sei o quê. Não. Aí chega na hora, começa a dar aquele medo, eu falo, não, tô com medo, mas vou com medo mesmo. Mas poderia ter um outro planejamento do que passar pelo nervoso, pela ansiedade, não dorme, não sei o quê. Essa é a ideia de coragem, né? Coragem não é ausência de medo, ausência de medo é idiotice, né? Porque né, eu tenho medo, o medo salva a minha vida. Eu estou vivo até agora porque eu tenho medo de atravessar a rua quando está passando um monte de carro. Eu tenho medo de correr riscos que são uma ameaça à minha vida. A ausência de medo não é... O medo é nosso amigo. Agora, a coragem é a percepção da irracionalidade do medo que eu sinto, o medo é real, mas ao perceber esse medo irracional, apesar dele, eu decido enfrentá-lo. Isso é legal, isso é importante até para buscar ajuda. Porque às vezes se eu vou buscar ajuda para resolver traumas, medos e ansiedade, eu estou, na verdade, me dispondo a enfrentar isso. E mudar dói. Mudar é complicado. Se você um dia já tentou fazer uma dieta, sabe que mudar dói. Se um dia você tentou, entrar em forma, pagar aquela pessoa que paga anuidade na academia, vai 3 dias e nunca mais aparece, dói. Quer falar inglês fluente, dói. Não existe algo a troco de nada, só existe algo a troco de alguma coisa. Tem que pagar um preço, tem um preço da mudar. Então, superar um medo, superar um transtorno de ansiedade, superar uma depressão,
tem um preço. Então, às vezes, ir terapeuticamente, ainda mais um processo rápido, buscar essa ajuda envolve, sim. Estou com medo, vou com medo mesmo e vou enfrentar esse medo. E a gente sabe, no processo terapêutico, que as melhores sessões, ou as melhores respostas que o cliente dá, é quando ele senta lá na nossa poltrona, confortável para a hipnose, com a seguinte atitude mental: eu estou disposto a fazer qualquer coisa para assumir o controle da minha vida. Eu vou enfrentar todos os monstros e vencer. E quanto mais engajado a pessoa tiver nesse sentido de eu vou enfrentar, mais certeira vai ser a terapia, e eu sei antes mesmo de começar. Então, você não está errado, assim, de falar assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Às vezes eu preciso trabalhar o medo, mas antes de trabalhá-lo, eu preciso tomar a decisão de enfrentá-lo. Legal. E tem situações que você vai conseguir ir com medo mesmo, e até eu acho que é um bom termômetro para você perceber, né? Aquilo que você está consciente desse medo e está conseguindo encarar sozinha, mas os momentos em que você não dá conta, né? Então, por exemplo, uma apresentação em público, se toda vez que você vai, você fica muito mal, né? Você tem sintomas físicos, você não precisa disso, né? Não precisa desse tipo de resposta. Então, é legal buscar algum tipo de ajuda, né? Porque assim, tá vindo várias coisas na minha cabeça, assim, e eu tô falando, por exemplo, uma coisa que eu tinha muito medo, fundo do mar. Porque eu já sei o porquê. Porque minha mãe ficava falando, não vai no fundo que tem tubarão, vai te comer. Fazia o barulho, tum, tum, tum. Ela fazia o barulho. Ela ajudou a criar o medo. Então sempre tive pânico, assim. Então eu ia no mar, nada, não sei o que. Eu costumo falar que minha infância e da minha irmã, como a gente morava meio que afastado, numa rua que não era asfaltada, em Suzano, não sei o que, meus pais nunca deixaram a gente ir pra rua. Então, a gente era aquelas crianças bem só de casa, ou que ia de férias pra praia. E aí passava o mês inteiro na praia, então a gente era, tipo assim, as caiçarinha, né? Então vivia na praia o dia inteiro, morenas, e sabia, tipo, sempre fomos muito à vontade com o mar. Só que criança muito à vontade com o mar, né? Então, minha mãe tinha que criar algum medo pra gente não ficar, não simplesmente ir embora. E aí, enfim, tinha esse trauma. Aí, de repente, me torno adulta, conheço uma pessoa que mergulha, vamos mergulhar. E eu tinha esse pânico de falar, tá, eu vou mergulhar e na hora que eu ver o tubarão, o que eu vou fazer, né? Enfim, daí eu ficava nisso. Não, mas... eu ficava tentando buscar coisas, assim... mas quantas pessoas um tubarão já mordeu em Fernando de Noronha, por exemplo? Tem um. Porque o cara enfiou o pezão lá, ele fez alguma coisa errada. Então não vai vir em mim. Então eu criava um mecanismo de, não, em mim não vai vir, vai vir nele, mas em mim não vai vir. E aí dava certo. Eu via que depois eu subia de uns 50 minutos de um mergulho, ou minha mão estava tensa com a lanterna, porque eu ficava apertando a lanterna. Então aí eu ia percebendo depois, ou o dente que eu travava. Então, eu percebia depois, quando eu subia, que tinha alguma coisa no meu corpo, apesar da calma que eu demonstrava, sinalizando alguma coisa. Cãibra. Sim. Né? Então, eu fui superando cada vez mais a ponto de hoje mergulhar noturno. Então, eu fui realmente falando assim, nossa... E hoje você não sente nada. E hoje eu não sinto, eu realmente fiquei confiante. Ótimo. Mas ainda tem... quando é algo muito inesperado, sei lá, um bicho que eu nunca vi, que eu não sei como ele vai reagir, mas... Enfim, é meio que você ir com respeito sempre à natureza, ao mar, que você tem que respeitar para não dar errado. Você falou uma coisa interessante, Bruna, que é sobre... Muitas vezes você não tem uma experiência exatamente de um trauma, mas você vai ouvindo tanto as pessoas falarem, né? Como no teu caso, a tua mãe, né, de alguma maneira ajudou, claro, para te proteger, a criar os filmes, gente. Os filmes de medo, tubarão, né? E aí todos eles são... Exato, com as coisas que eram você os que eu mais assistia. A sessão da tarde é filme com o tubarão comendo todo mundo. Essas coisas ficam e aí marcadas. Eu já vi um monte de tubarão e os tubarões não fazem nada. Eles vêm e já vão embora. E só dá uma xeretadinha e vão embora. Então, só se você realmente cutucar que eles vão vir para cima. É muito...
Mas é legal isso de prestar essa atenção, né, na tua resposta física também, né, no que você está sentindo. Então, essa história do tá com medo, vai com medo mesmo, eu acho que tem muito a ver com isso. Se é uma situação que você consegue ir encarando, percebendo como você está respondendo aquilo fisicamente, o que você está sentindo, e você ir se trabalhando nesse processo, é possível também de você fazer isso, né? Agora, vai ter situações em que não vai dar. Vai dar conta, né? Então, eu acho que é legal usar isso como um termômetro, né? Até onde eu consigo resolver sozinha e aonde eu não consigo mais. Porque, em geral, quando a gente tem qualquer tipo de problema na vida, qualquer tipo, o nosso primeiro ímpeto é tentar resolver sozinho. Eu vou tentar aqui me virar, então eu preciso me programar para alguma coisa, planejar ou resolver uma situação. É natural nosso, né? Mas tem situações em que não vai depender só desse querer, dessa força de vontade ou dessa parte mais racional e consciente que a gente tem, né? Porque é resultado de coisas lá do passado. Então, é no momento que a gente percebe que a pessoa precisa de uma ajuda externa, né? E não tem nada de errado com isso, porque eu costumo dizer que nós todos precisamos uns dos outros para diferentes coisas em diferentes momentos da vida, né? Então, não é ruim ou pecado ou qualquer coisa de negativo você procurar uma terapia. Né? Aliás, pelo contrário, eu acho que quanto antes você perceber alguma coisa que está te incomodando, travando a sua vida e for buscar ajuda, mais tempo você tem para viver e para aproveitar as oportunidades sem aquele problema. Né? Porque o que a gente vê muito acontecer é que a pessoa às vezes vem tratar uma questão específica e aí, a partir dessa mudança, outras coisas acabam se mudando, transformando positivamente na vida dela. Porque, às vezes, é uma situação de insegurança numa área da vida, por exemplo, no trabalho. Eu tenho receio de pedir aumento para o meu chefe ou de me colocar e tal. Só que quando a gente começa a investigar e conversar com a pessoa sobre isso, você vai ver que essa insegurança não é só no trabalho. Muitas vezes ela também é assim na vida pessoal dela. Só que o trabalho chama mais atenção naquele momento. Né? Então, é muito legal esse processo, porque a gente consegue ver esse tipo de transformação rápida e que mexe com um monte de coisa positiva na vida. Né? Existem muitas estratégias terapêuticas, né? Várias. Uma delas, em várias linhas terapêuticas, são as técnicas expositivas. Você tem lá uma técnica que psicólogos usam, que é a dessensibilização sistemática, tem na programação neurolinguística a cura rápida de fobias, na hipnose tem a regressão. Tem várias técnicas da linha expositiva, que a pessoa tem um trauma, tem um medo, vai expondo ela um pouquinho a esse medo, para ela ir perdendo esse medo aos poucos e dessensibilizando esse medo. Então, existe a terapia que vai por essa linha. Então, algumas pessoas podem, por exemplo, a partir dessa técnica de forma intuitiva, que foi o teu caso, ir se expondo um pouquinho ao medo, ir se acostumando até ir reduzindo e isso desaparecer. Então, terapeuticamente, psicoterapeutas usam esse tipo de estratégia como uma das várias possibilidades terapêuticas para isso. Claro que isso pode ter um efeito contrário também, se você fizer por conta, e às vezes você expõe ao medo, você pode amplificar o trauma, você pode reforçar o trauma. Então, o terapeuta faz isso sabendo o que está fazendo. Uma pessoa sem uma ajuda profissional, ela pode se dar bem, como você se deu. Ou, às vezes, um tubarão chega mais perto, pode piorar o trauma diante de uma situação inesperada que você pudesse enfrentar naquela situação. Mas o que eu acho importante nesse caso, e a Dani falou uma coisa assim, incrível, assim, porque nós somos uma espécie social. A gente chegou até aqui a ponto de poder ir para a Lua, né? A ponto de estar nesse nível de evolução como espécie, porque a gente colaborou uns com os outros. Né? E nós somos uma espécie social altamente dependentes uns dos outros. A gente, quando nasce, quando a gente vem ao mundo, a gente é a espécie que mais tempo depende dos pais para sobreviver. A maioria dos animais, quando nasce, já tem uma independência, já sai ciscando, andando por aí. A espécie humana fica com os pais por muito tempo e depende muito deles. Alguns por uns 40 anos. Né? mas a gente depende. Se a gente é largado ao mundo quando a gente nasce, a gente morre. Então, a gente depende para sobreviver, a gente depende ao longo da vida para se relacionar, nós dependemos uns dos outros para corregular os nossos comportamentos, por isso que todo mundo ficou louco na época do isolamento social, porque nós somos uma espécie social e dependemos uns dos outros.
Então é muita pretensão achar que a gente não depende de ajuda, não pode de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Mas, às vezes, a coragem necessária é para reconhecer isso e pedir ajuda. E enfrentar a dor. Mas é da nossa natureza depender uns dos outros. Então, assim, se você precisa de ajuda, peça. É o que eu sempre digo para os meus alunos, para os meus clientes. Se você sente que você tem uma questão que está fazendo com que você perca potência, né? Você se desmoralize, isso é normal, a gente peça ajuda. E a gente vê isso na clínica, assim. As pessoas demoram muito tempo para pedir ajuda. E quando elas chegam, elas já estão desmoralizadas. Você acha que as pessoas buscam ajuda terapêutica para resolver uma depressão, para resolver uma fobia, para resolver um transtorno de ansiedade? Elas não buscam para resolver essas coisas. Elas buscam porque elas querem ser felizes. Elas buscam porque elas não conseguiram resolver sozinhas. E elas tentaram por um tempo. Seja uma demissão, seja uma traição, seja uma síndrome do pânico, seja uma depressão. Elas tentaram lidar por aquilo. Elas tentaram resolver, buscar estratégias para resolver, mas não conseguiram. E aí, quando elas finalmente percebem que não estão conseguindo, aí elas vão buscar ajuda. Só que elas já ficaram muito tempo com aquele problema. Algumas pesquisas mostram que uma pessoa só vai buscar ajuda terapêutica depois de, no mínimo, 6 meses enfrentando um problema. Só que algumas por anos. Enfrentando sozinho um problema desse, sem buscar ajuda, a pessoa vai perdendo potência, ela vai se desmoralizando. Quando ela vai buscar ajuda terapêutica, ela já está um caco. Ela já perdeu assim, muito de vitalidade, ela já perdeu relações sociais, ela já perdeu crença nela mesma, ela já perdeu o propósito de vida, ela está apática. Então, às vezes, é um processo terapêutico muito mais denso, é uma pessoa que sofreu muito tempo desnecessariamente. Uma vida que é curta, a nossa vida passa assim, ela é muito volúvel, né? E a gente perde tempo escoando a nossa vida, porque a nossa vida é o nosso tempo. A gente nasce num momento no tempo, morre em outro momento no tempo. O que acontece entre esses 2 pontos, nascimento e morte, é o que a gente chama de vida. Se a gente gasta grande parte desse nosso tempo, que é a nossa vida limitada, na depressão, na ansiedade, no medo, não saboreando o prazer de viver, é muito triste, porque você está jogando pelo ralo o teu bem mais precioso. E eu vejo na clínica muitas pessoas assim insistindo em não pedir ajuda por N razões e perdendo vida, o que é... Sim. Muitas vezes achando deprimente. Que vai resolver sozinho também, né? Que a coisa vai se resolver por si só. E aí você falou uma coisa que eu achei curioso, por exemplo, que você falou assim, mínimo 6 meses, né? Uhum. E às vezes me procuram, porque para o homem, quando sofre broxou um dia, aí ele já acha que está impotente, porque não é normal. E a pessoa que realmente é diagnosticada como impotência sexual, é mínimo 6 meses que ele tem que estar broxando. Só que nesse caso, acho que os homens eles demoram para buscar ajuda profissional, tipo, começa a ir pesquisando ali e aqui, porque, lógico, eles ficam preocupados. E aí, ou chega em mim, né, que fala assim, não, mas eu não sei, mas quer ajuda de alguma maneira, aí eu falo, mas eu faço... a gente consegue fazer uma sessão, vamos descobrir, vamos tentar ver. Mas quantas vezes já aconteceu? 1? 2? Né? E aí você vai ver que realmente aquilo é muito mais da cabeça ou de algo que está acontecendo com ele. E aí todas as vezes a gente consegue ir atrás e entender e aí resolve, do que realmente um caso de impotência, onde vai entrar com medicação e tal. Então, acho que depende muito do tipo de problema, mas a também. pessoa Mas aí realmente ir buscar, porque não entende. Quantas pessoas assim sofrem tentando e morrem de vergonha, aquilo, vem com um perfil fake e não consegue falar, ou fala assim, mas você já foi no urologista? Não, já, mas eu não vou falar para ele. Sabe, assim, tipo, é um medo, é uma coisa... É difícil pedir ajuda, né? Escondida, e aí não pode falar com ninguém, aí não quer falar nem pelo WhatsApp, pode ser pessoalmente, ou aí não quer nem a terapia online, acho que eu vou gravar, não sei. É muito delicado, assim, tem que tratar com muita... Né? Lógico, a gente respeita, mas você vê que tem
um medo de assumir que realmente está com problema e estou buscando, mas pelo amor de Deus, nunca você fala isso para ninguém. Tanto que assim, você não vê nenhum cara que faz um tratamento desse e dá certo, ele não vai chegar no brother, olha, vai lá na Homosex, ela é maravilhosa. Ele não vai te dar depoimento de que deu certo. Depoimentos de clientes satisfeitos, né? Então você vê sempre quando tem em rádio, né? Ah, não sei o que da impotência, Up Man, não sei o que, você ouve nas rádios, porque acho que eles têm que fazer muita propaganda, porque realmente não é uma propaganda. Homem não faz. Se a mulher goza e com o vibrador, ela faz propaganda para todas as amigas. Ai, olha, usa esse que é homossexual, não sei o quê, mas o cara não vai falar, eu tava impotente, ela me ajudou, entendeu? Ainda tem bastante esse tabu, assim. Sim, sim. Dureza. Muito bem. Né? E aí, outra coisa também que eu pensei enquanto vocês estavam falando, lembrando do medo, na época minha, de farmacêutica, entrou, assim, do nada, os donos da farmácia, a gente contratou uma empresa para melhorar o atendimento e melhorar a dinâmica da empresa, e vocês vão ficar muito mais amigos, e blá, blá, botou a empresa lá. É aquela coisa bem que você não está esperando, tipo assim, em janeiro você já, né? Já tem as suas metas, aí vem a empresa e mete uma meta em cima de você. Então, a farmacêutica tinha mais metas, não sei o quê. E aí, as pessoas tinham muito medo, porque era isso. Cada um ia ter sua meta, cada um ia ter que dar feedback do que você está achando do seu colega, não sei o quê, e tudo isso. E aí, começou as pessoas faltar. Não iam no trabalho de tanto medo de falar o que estava pensando. Estava pensando no Big Brother. Sim. Aquela coisa de colocar o fogo, né, para ver o que cada um ia falar. E aí as pessoas começaram a meio que se consultar comigo. Bruna, eu não vou ficar, eu vou pedir as contas, não sei o quê, e nananã. E aí, assim, aquilo durou acho que uns 4 meses, a gente, né, tentando. Eu lembro que eu fui um pouco... Lógico, eu abracei a causa, eu era responsável técnica do negócio, então eu era que tinha até grito de guerra, né? Mas assim, quando eu abraço, mas eu via muito medo das pessoas e essa empresa não soube pegar essas pessoas, sei lá, tinha que ter um psicólogo, um negócio, um terapeuta, e tirar esse medo delas, porque aí começou a travar, que a empresa meio que desistiu. Aí foi largando, eles tinham meio que um método de melhorar o atendimento, que até aí achava bem legal o método deles, sabe? De coisas simples, de chamar, oi, senhor Fernando, decorar nome, nunca só pegar a receita e não falar bom dia, tipo, coisinhas. Mas que foi minguando, porque as pessoas morriam de medo e não queriam sair da zona de conforto também, né? E aí começou a faltar e a empresa começou a ficar com medo, falou assim, não, essa empresa não tá dando certo, e aí já tirou e não, vamos voltar como era antes. E foi um falido, assim, deu dó. Você sabe que isso é uma coisa que está muito engatinhando ainda, a hipnose corporativa, assim, né? O nosso trabalho para o colaborador que tem um bloqueio emocional, que tem uma dificuldade de performance, que tem uma insegurança, um problema de relação interpessoal, enfim, qualquer tipo de... uma questão de liderança, ou um executivo que quer melhorar sua performance, está muito engatinhando. A gente vai, às vezes, fazer hipnose em empresas, mas é mais em forma de palestra, muitas vezes, porque, como palestrante motivacional, né? Então, as empresas gostam disso, você faz palestras que falam sobre desenvolvimento humano, sobre potencialidade, sobre mente. A gente faz umas demonstrações de hipnose no palco, que é muito divertido, todo mundo coloca. Mas agora a gente está começando a investir, principalmente a Bravo, que é essa minha escola de hipnose, no trabalho corporativo, em trabalhar os bloqueios emocionais, que é uma coisa que tem muito pouca gente fazendo, tem praticamente ninguém fazendo, e a empresa basicamente depende dos colaboradores, depende das pessoas, e são pessoas que têm bloqueios, que têm dificuldades e que têm muito a desenvolver e a melhorar, né? A investir nas suas potencialidades, né? Então, aquilo que está ficando hoje, muito mais comum do que era alguns anos atrás, que é a busca por uma psicoterapia breve, a busca pela hipnose pelo público em geral,
as empresas ainda estão engatinhando muito nesse processo. Mas eu acho que é uma tendência. A hipnose corporativa, esse trabalho de psicoterapia breve, de desenvolver potencialidades, trabalhando causas emocionais, de bloqueios emocionais dentro das empresas, eu acho que é uma tendência que agora está começando também, né? Esse teu exemplo é bem característico dessa demanda, né? Dessa necessidade, né? Deu dó, porque assim, eram funcionários bons que estavam empenhados, isso que, mas eles ficaram travados, com medo, e aí, enfim. Então, a pessoa só sabe fazer aquilo daquela forma e aí não tem uma continuidade. Né? Uhum. E aí, minha dúvida aí, você falando de hipnoterapia emocional, aparece também casos para relacionamento? A pessoa não consegue se relacionar, tem medo também, sei lá. O tempo todo. Né? O tempo também, todo. Não só como empresa. Porque, na verdade, qualquer questão de ordem emocional que atrapalha a sua vida e que você não nasceu com ela, começou em algum ponto da sua vida, então a gente consegue lidar, a gente consegue tratar. No caso de relacionamento, é muito comum, por exemplo, tem muitas questões em relacionamento, mas assim, o famoso dedo podre, por exemplo, né? Aquela assim, eu tenho um talento especial para arrumar gente ruim para minha vida, né? Um talento... O famoso boy lixo. O boy lixo, né? Heterotópico. E aí a pessoa fala assim, e homens também, Sim, né? Que também, só arrumam mulheres que não são legais e se envolvem em relacionamentos tóxicos, tem. E aí a pessoa fala assim, nossa, parece que eu sofro tanto, eu comi o pão que o diabo amassou com aquele relacionamento tóxico, eu sofri, finalmente consegui me livrar do traste, depois de sofrer muito. E daqui a pouco arruma um pior do que o outro. E aí, quando você vai ver a vida dessa pessoa, ela está sempre com esse mesmo padrão de relacionamentos que tiram o brilho dela, tiram a potência dela e que a fazem sofrer muito, né? E aí a pessoa, quando ela vive uma sequência de relações assim, ela começa a criar justificativas. São as crenças que a gente cria para justificar o nosso estado de coisa. Então você começa a ouvir assim, acho que nenhum homem presta, acho que nenhuma mulher, toda mulher é interesseira, ou coisas assim. Mas são só justificativas. Assim, como assim nenhum homem presta? Não tem muitos homens que prestam, eles só não te interessam. Porque os que você se interessa são justamente os que vão te machucar. Porque, às vezes, há lá noções, a partir de experiências que essa pessoa viveu lá atrás, de não merecimento, sabe? Ou ela se culpa por uma série de coisas que aconteceram, então é como se ela estivesse penitenciando. Porque culpa, às vezes, num nível mais inconsciente, às vezes a culpa gera punição, né? A gente se culpa... Às vezes involuntariamente, tem pessoas que se culpam sem ter culpa nenhuma, elas foram vítimas. Uma pessoa sofreu um abuso na infância e ela passa uma vida se culpando, sendo que, na verdade, ela foi vítima. Mas isso acontece, às vezes, num nível inconsciente. Toda vez que... E culpa pressupõe punição. É assim no sistema judicial. Se um criminoso ele é condenado por um juiz e um júri por um crime, isso significa que ele tem que pagar uma pena. Então, ele vai para a prisão. A gente faz a mesma coisa. Se a gente se culpa por alguma coisa, a gente acaba se penitenciando, a gente acaba se punindo. Fazer algo para me punir, né? Criar Sim. inconscientemente uma situação. E aí, isso vai ser em forma de bloqueios emocionais, de doenças, de não merecimento e coisas assim. Então, muitas vezes, um processo como esse, quando a gente vai tratar em relacionamento, ele envolve padrões de encontrar as razões da culpa, buscar padrões de autoestima, padrões de merecimento, entender os eventos do passado que causaram isso para ressignificar isso. Tende a ser um processo rápido quando a gente trabalha nesse tipo de estratégia terapêutica. Mas sim, a busca por relacionamentos é algo muito, muito comum assim, para a gente. Né? Imagino. E aí, vocês têm, assim, também para ciúmes, sei lá, eu sou muito ciumento. Sim. Faz uma hipnose para eu não ser mais ciumenta. Porque o ciúmes, o que ele tem, o que tem por trás dele, né? Uma insegurança da própria pessoa, né? Porque se você está num relacionamento saudável, equilibrado, de troca, né? De crescimento mútuo, não tem sentido você ter ciúmes, né? Você tem acordos definidos e etc., né? Não faz sentido. Então, se a pessoa tem isso, tem casos que chega a ser realmente doentio mesmo, né? Sim.
A gente pode tratar isso, sim, com certeza. A gente já tratou diversos casos. Da pessoa não poder tá estar vendo? aqui no bar, no churrasco, porque você está olhando demais para aquela mulher. E aí fica ali em cima o tempo todo. Né? Então, você não está confortável naquela situação, mas é uma insegurança sua. Né? Alguma coisa que você precisa trabalhar. certeza. É sempre, a gente sempre pensa assim, né? O ciúme, que na verdade é um medo, né? De você perder aquilo. Isso foi criado por experiências, foi criado por eventos, né? E nós, como eu falei, o nosso instinto maior é de autopreservação. Nós não nascemos, nós não nos evoluímos para viver na sociedade civil, na cidade, no ambiente moderno. A nossa espécie, ela evoluiu assim por 200 mil anos nas savanas da África, num ambiente muito hostil, que todo dia que saísse da toca era matar ou morrer. Se um dia você saísse para alguma coisa, podia vir um tigre dente de sabre e te abocanhar. E o nosso instinto de sobrevivência, essa coisa da reação de luta ou fuga, nos salva até aqui. Não adiantava usar o consciente racional diante de um tigre pronto para te atacar e negociar com o tigre uma solução que ficasse boa para ambas as partes. Não. Diante do perigo, vinha um monte era matar ou morrer. Então era luta ou fuga. Ou eu luto para salvar minha vida, ou eu fujo para salvar minha vida, ou eu congelo, né? Que no mundo da natureza me fingir de morto para não ser atacado pelo predador. Tudo que a gente sente hoje, e as reações automáticas emocionais hoje, são variações disso. Aqui na selva, o perigo é muito óbvio, né? O predador e tal. Quando a gente foi saindo da selva e foi se civilizando, a nossa mente teve que se adaptar a algo pelo qual ela não evoluiu. E nós vamos aprendendo com as experiências ao longo da vida, e nós evoluímos para isso, a interpretar certos perigos, que não são realmente perigos, como se fossem perigos. Por isso que eu falo em perigos imaginários. Às vezes uma criança tem uma experiência na infância, ela é o filho mais velho, aí tem um irmão, uma irmã, e aí de repente ela era o rei do pedaço. Aí, de repente, vem um pequenininho lá que rouba o meu posto de rei do pedaço. Então ela passa a perder aquela coisa que ela tinha de ter o amor exclusivo dos pais, sabe? De ter atenção exclusiva. Então ela aprende que ter uma concorrência, entre aspas, ou o risco de ter uma concorrência é algo ameaçador. Coisa de criança, bobagem. Não, isso fica gravado no cérebro, né? Como uma ameaça percebida. A pessoa, às vezes, cresce ao longo da vida entendendo que se houver uma concorrência, se alguém roubar o que é meu, se alguém dividir comigo a atenção, é o maior perigo que pode ter. E eu quero fugir do perigo. Luta ou fuga. Se eu não fujo, eu ataco. Às vezes o ciúme gera o ataque. Né? Eu vou atacar, eu vou para cima, porque eu aprendi lá atrás, por alguma experiência, que isso é uma ameaça terrível para a minha vida. Né? Então, às vezes, são pequenas coisas, pequenos eventos que são aprendidos por experiências do passado, que ao longo da vida vão se fortalecendo. É como uma bola de neve que começa pequenininho e vai crescendo. Né? E isso se desenvolve, às vezes, numa psicopatologia, às vezes, muito séria. Né? Isso serve para o ciúme, isso serve para transtornos de ansiedade, que são, tem mais ou menos o mesmo risco, né? O mesmo perigo. Né? Às vezes a gente vai trabalhar com uma pessoa que tem, sei lá, síndrome do pânico e você vai buscar onde isso começa. Porque às vezes é uma coisa boba na infância, a criança estava chorando no berço, e a mãe não chegou, e ela sente que foi abandonada, e ela começa a gerar um medo de abandono que vira uma coisa mais séria depois. Mas que bobagem, coisa de criança chorando no berço. Bobagem para você, olhando agora, para aquela criança que estava lá e precisava do apoio, da proteção, ela é totalmente dependente, foi traumático, foi perigoso. Às vezes a pessoa cresce com isso, ela não tem consciência, porque foi algo lá atrás. Mas muitas vezes um processo como esse envolve entender que essas psicopatologias, os medos, o ciúme, aquilo que nos dá ansiedade muitas vezes, são eventos da vida normais, que são aprendizados do cérebro, né? Aprendizados a partir de experiências. E não está escrito em pedra.
E como tem uma causa, a gente consegue ressignificar rapidamente. Por isso que um processo como uma psicoterapia breve, um processo terapêutico de poucas sessões, é possível. Seja para um ciúme, seja para um problema de relacionamento interpessoal, seja para um outro tipo de medo, né? E aí a gente depende consegue. da pessoa, o número de sessões, assim, quando ela fala o que você fala assim, 3 sessões a gente resolve, ou não existe isso? Tipo, vai depender da pessoa. Depende de caso a caso, né? Normalmente, como a gente trabalha, a gente faz uma primeira sessão que a gente chama de sessão de anamnese, que é para entender o problema, o que ela quer tratar, o que ela espera como mudança para ela, né? Seja em termos de comportamento, ou como ela quer se sentir. E aí, depois, a gente vai fazer a terapia em si. E aí, cada pessoa vai ter uma velocidade de resposta a isso, né? Então, tem gente que é muito rápido, uma sessão só da terapia propriamente dita já é suficiente. Tem outras que vão precisar de um pouco mais, né? Então, vai depender de cada caso e de cada cliente. Mas sempre é muito rápido, né? Em torno de 2, 3 sessões. Legal. Muito Isso breve, se ela assim. também quer, né? Sem dúvida. Existe Isso é aquela o passo zero. que né? não dá para hipnotizar? Existe isso? Todas as pessoas são hipnotizáveis, porque a Tá. hipnose em si é um processo natural da nossa mente. A gente entra em hipnose naturalmente todos os dias. Muitas vezes você está, sei lá, fazendo alguma coisa no piloto automático, o teu consciente está focado numa coisa, você está, por exemplo, dirigindo. Você nem está prestando mais atenção no caminho. Teu corpo já conhece, né, o mecanismo ali de dirigir e a tua mente já sabe, né, o caminho a seguir, mas você está pensando em outra coisa. Ou quando você está assistindo um filme, por exemplo. Eu gosto desse exemplo, né? Porque você sabe que é ficção, mas na hora que você está assistindo, você mergulha naquilo, você sente todas aquelas emoções. É. Né? Então, isso é uma hipnose. A gente passa por isso diariamente. Você chora, você ri, Exato. você Você sofre passa ali raiva. junto, Sofre, né? Quer você matar. fica mal, né? às vezes. Exato, né? E o que a gente faz na terapia em si é ensinar a pessoa a entrar nesse estado intencionalmente para fazer o processo da terapia. Né? Então, todas as pessoas podem aprender uma coisa que já é natural de todos nós. Né? E você queria falar alguma coisa? Não. Então, assim, a hipnose em si, ela é um processo natural que a gente vai ensinar. Aí a terapia vai depender do processo de cada um, do que ela veio trabalhar. E existe um preparo, assim, antes vocês falam alguma coisa? Não Existe. come tal coisa. Não de nada a comer. ver. Não de comer. Não, Nesse sentido, a não. gente diz que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, uma pessoa, ela não pode hipnotizar outra pessoa. Então, a verdade é que eu nunca hipnotizei ninguém, a Dani nunca hipnotizou ninguém, a gente não hipnotiza. O que a gente faz é dar instruções para que a pessoa se hipnotize. Então, a gente é condutor de um processo. Depende integralmente da pessoa. Então, o nosso trabalho é engajar para que ela faça esse processo. Então, o preparo é o engajamento. Então, a primeira sessão que a gente faz com o cliente é uma sessão onde não só a gente faz uma boa anamnese para entender o problema, o histórico da pessoa, como o problema se manifesta, os gatilhos, os sintomas, a vida dela como foi na infância, adolescência, coisas importantes para estabelecer a estratégia terapêutica, mas também, principalmente, ensiná-la a se hipnotizar. E aí a gente tem essa educação para a hipnose, né? A gente chama no jargão de pre-talk, uma conversa prévia antes da hipnose. Então, preparar, porque assim, eu sei, antes mesmo de começar, geralmente, pela experiência, se a sessão vai ser bem sucedida. E eu sei pela energia da pessoa. Se ela falar assim, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, a enfrentar qualquer monstro e vencer, porque eu não quero ser controlado por uma emoção. Eu não gosto de ser controlado por uma pessoa, eu não gosto que mandem aonde eu tenho que ir, o que eu posso fazer, quem eu devo ser, eu não gosto que me controle. Se uma pessoa está me controlando, pelo menos eu posso xingar essa pessoa. Mas quando tem uma emoção que está me controlando, quando tem um medo que está dizendo quem eu devo ser, onde eu devo ir, como eu devo me comportar, não quero um medo, não. Eu quero assumir o controle, eu não quero ser vítima de um medo. Eu quero rasgar a roupa de vítima de um medo e assumir a roupa de protagonista da minha vida, de ter controle sobre mim mesmo. E eu estou disposto a enfrentar de peito aberto o que vier e vencer. Quanto mais próximo dessa atitude mental eu consigo deixar o cliente no processo, mais rápida será a terapia e mais assertivo será para ele. Claro que nem sempre é possível, tem pessoas diferentes, com problemas diferentes, com questões diferentes, lidam de maneiras diferentes com esse problema, tem históricos de vida diferentes.
Às vezes eu digo assim, esse tipo de psicoterapia breve, com hipnose, enfim, não é para todo mundo. Às vezes a pessoa está tão machucada, ela não tem forças para levantar de uma cama. Não, esse processo não é para ela. Mas se ela tem condições de se engajar, e o meu trabalho é engajá-la nesse nível, nós conseguimos muito rapidamente buscar o que causa isso, contracondicionar os gatilhos que disparam o problema, que é uma outra estratégia terapêutica que a gente faz, de uma forma tão rápida, que pode durar 1, 2, 3 sessões, mas depende sempre do cliente. Então, o nosso trabalho não é hipnotizar. Hipnotizar é só técnica. O nosso trabalho é engajar, né? É dar essa energia para o cliente. E como eu disse, a grande dificuldade disso é o cliente que já chega desmoralizado, já lidou muito tempo com o problema, já veio com uma expectativa de fracasso, porque ele já falhou, já fracassou tantas vezes, que ele já não se sente mais potente para se mudar, porque é ele que se muda. Aquele ditado que fala assim, ninguém muda ninguém, é a mais absoluta verdade, né? É o cliente que se muda. Acho que eu vi um post seu, eu não transformo vidas. Eu não transformo vidas, Quem se transforma é a pessoa, era isso? Isso. Com esse intuito? Porque a gente veio lá há muitos, muitos anos atrás do mundo do coaching, e no mundo do coaching tinha aqueles... Coaching virou uma indústria, né? Não é mais como era naquela época. Hoje até não pode falar que é coach, parece que é xingamento e tal. Não, você sabe que inventaram que eu era sex coaching, eu também não coaching. gostava. Então. Aí eu fui até estudar para pegar o título de sexóloga, porque o coaching ali tava... Já queimava o filme um pouco. Não, coach não. Aí falava sexpert, eu mudei. Eu sou sexpert. Legal, sexpert agora... é legal. E aí, as escolas, os centros de formação de coach, quando começaram a surgir e tal, falavam assim, venha transformar vidas, eu transformo vida. E aí começaram a aparecer os cursos de formação em hipnose da clínica, que pegaram o mesmo jargão, né? Que tem muita gente que faz no meio da educação, eu transformo vidas, venha transformar vidas. E eu sempre tive uma birra desse negócio, né? Eu trabalhava numa escola que tinha esse slogan, e eu brigava lá por causa disso. Porque eu não transformo vidas, isso não é a realidade do nosso processo. Eu sou um oportunizador para que você encontre os recursos que você tem para se transformar. Mas depende de você. Eu até brinco com o cliente, eu falo assim, eu até queria que fosse verdade aquele mito da hipnose, de que eu domino a sua mente, que as pessoas acreditam que hipnose é sobre isso, né? Eu até queria que fosse verdade, porque senão eu falava assim, olha, relaxa aí na poltrona, que eu vou usar os meus poderes hipnóticos e vou assumir o controle da sua mente e vou te curar com os meus poderes hipnóticos. Assim, eu cobrava 10 vezes mais, porque eu sei que só depende de mim, tá feita, né? Isso é bem mais fácil. Mas não é Mas é verdade. parceria, né? Não é sobre isso, é sobre... As pessoas veem os filmes, né? Hollywood trouxe muito essa ideia da hipnose como perda de controle para o hipnotista, para o hipnotizador. E, na verdade, é exatamente o contrário. Não é sobre perder o controle, é sobre assumir o controle. É sobre dar de volta o controle que você perdeu para o medo, para a ansiedade, para a insegurança, para o ciúme, para o que quer que seja. Então, esse processo consiste, basicamente, de uma forma bem resumida, numa introspecção. Num voltar-se para dentro de si mesmo, para encontrar os recursos que você tem para lidar com esse problema. Porque é só um problema. E não está escrito em pedra. Então, você tem os recursos para resolver. Encontrá-los, achar esse caminho, esse é o meu papel. Te ajudar a você encontrar, a você se mudar, a você se hipnotizar. Então, se toda hipnose é uma auto-hipnose, por consequência, toda hipnoterapia é uma autoterapia. E essa é a beleza do processo. Porque é rápido, é uma descoberta de si, é uma descoberta para os recursos, e é algo que uma vez que você acessa, aprende a acessar, aprende a lidar com esses recursos, com essa potência que estava oculta, isso fica para a vida. É um aprendizado que fortalece a tua personalidade, né? A tua forma de lidar com o mundo. Maravilhoso. Né? Vocês devem receber bastante essa... Você falou que o povo tem medo, tipo, na hora que fala qual a sua profissão, você vai me hipnotizar, né? Não olha pra mim. Olha pra mim, isso é típico. Vou colocar o óculos escuro aqui para me proteger. Sempre tem essa brincadeirinha. Tem. Brincadeirinha. Ou aquelas pessoas que, nossa, quero saber que demais, né? Me conta mais. Ou quem é muito, você não vai. Duvido você me hipnotizar. Eu falei, também duvido. Porque eu não posso, ele que se hipnotiza, né? Então, é sempre um processo consensual, voluntário. E esses medos, esses mitos, eles vêm da cultura. Eles começa na literatura do século XIX, mas principalmente no cinema do século XX. Tem um filme de 1939 chamado Svengali, que é uma adaptação de um romance do século XIX, que era o Svengali, era um hipnotista malvadão, que ele dominava a pobre mocinha, né, que era Trilby,
E ela... Tem esse filme no YouTube, inclusive, chama Svengali. É bem legal. Cinema mudo e tal, preto e branco. E esse filme criou todos os conceitos de hipnose que até hoje o cinema segue nos filmes. Então, todas aquelas coisas que você vê até hoje nos filmes de hipnose começam lá. Virou porque foi um filme muito famoso na época. O John Barrymore, que era o ator que fazia o Svengali, o hipnotista, ele era muito famoso. Você vai ver hoje, você vai tomar um susto, mas ele era o galã da época, era, né? O Brad Pitt da época, assim, e tal. E aí, esse filme foi tipo um blockbuster da época. Ele criou uma cultura, né? Então, hoje, quando você vê aquelas coisas das pessoas ficarem presas em hipnose, ou ficarem inconscientes, ou serem controladas pelo hipnotista, ou todos esses mitos que as pessoas têm até hoje. Eu tenho medo de ficar inconsciente, eu tenho medo de ficar preso na hipnose, eu tenho medo... São mitos. São mitos. A hipnose é uma ferramenta de comunicação. Uma vez, eu tenho medo de contar meus segredos. Medo de contar os segredos. As pessoas perguntam, mas eu vou contar meus segredos? Se você quiser, à vontade. Eu sou todo ouvidos para você. Se estiver precisando desabafar, colocar alguma coisa para fora. Mas a gente não tem esse poder, né? Vou descobrir ela tá uma coisa interessante. Do a pessoa está consciente o tempo todo durante o processo. Ela está sempre consciente. Da terapia. Então, a gente está conversando com ela. Eu costumo dizer que estar em hipnose, quando a gente vai fazer a terapia, é como se você abaixasse um pouco o volume da sua mente consciente, que fica ali analisando, julgando. Porque eu acho que foi isso que causou o problema e tal. E aí você deixa mais informações, memórias, o que a gente precisa acessar do subconsciente, como a gente costuma chamar, para facilitar o processo da terapia. Mas você está consciente o tempo todo. Então, a gente está conversando com a pessoa, não tem como ela fazer alguma coisa que ela não queira. Esse trabalho que a gente faz de engajar o cliente sempre no processo, ele sempre culmina com uma coisa que a gente chama de contrato hipnótico, que é um acordo que eu faço com o cliente para que ele siga as minhas instruções no processo, porque depende dele. Então, ele só pode seguir as minhas instruções no processo porque ele está consciente, porque depende dele, porque simplesmente eu não posso controlá-lo. Então, se qualquer pessoa num processo de hipnoterapia se sentir desconfortável por alguma questão, ok, abre o olho, não quero mais. Claro, a terapia acaba, você não vai ter as mudanças que você buscou. Mas se você seguir as minhas instruções, você vai sair daqui melhor do que você entrou. Se você não seguir, você vai sair do mesmo jeito. Depende de você, porque você está consciente no controle sempre. Mas as pessoas têm medo por causa dos mitos, do cinema, da cultura. Então, faz parte do trabalho também tirar todos esses medos, porque a única coisa realmente que impede uma pessoa de ser hipnotizada, e todos são, é o medo da hipnose. Porque a gente não faz aquilo que a gente tem medo, né? Legal. E então, uma coisa só que eu acho legal, só para complementar em relação a que a gente estava falando da terapia, é que às vezes a pessoa também tem receio de procurar, como é um processo intenso, né? Mas e se eu encontrar alguma coisa traumática lá no meu passado? Né? Então, isso às vezes gera um medo, um bloqueio. Mas imagina o seguinte, se você tem um problema hoje, que você já tem essa sensação, que você já tentou buscar de outras formas e não resolveu, e que tenha uma causa no passado, é muito melhor que você enfrente isso de uma vez, para ser a última vez que você vai encarar, do que você continuar com isso até hoje, né? Porque enquanto você não resolve, é como se aquilo que aconteceu lá no passado estivesse acontecendo no presente. Porque a tua resposta emocional é sempre aquela. Então, assim, às vezes a pessoa tem receio, mas e se eu encontrar um abuso e tal? Às vezes acontece. Mas, na grande maioria dos casos, as causas são coisas muito mais simples do que ela tem receio. Né? E mesmo que seja um abuso, de novo, é muito melhor que você encare isso de uma vez para se livrar do problema do que ficar carregando esse trauma por anos e anos. Deixar o passado ser passado para poder viver com qualidade no aqui e agora. Porque, às vezes, você está trazendo algo que foi pro aqui e agora, porque você não consegue se desvincular daquilo. Deixar o passado no passado. Então, não importa o quão sério foi o evento. Na verdade, eu preciso seguir em frente sem ser assombrado, né? Sair da zona de conforto. Exato. Então é isso, gente. O papo tá maravilhoso. A gente acho que já deu uma estouradinha no tempo, mas nós vamos responder as perguntas. Se você está gostando do nosso papo, já curtam o vídeo, se inscreve no canal, comentem, né, o que vocês estão achando, compartilhem com os amigos, já veem quem vocês acham que deveria fazer essa terapia. Já estou aqui já querendo ir lá amanhã. Bora! Né?
Então, vamos ver aqui se tem perguntas. Nós chegamos ao quadro Se Minha Pepeca Falasse. Que Famoso. Ela diria o quê? Que é o quadro onde as pessoas mandam suas perguntas, né? É uma forma da gente colocar o pessoal aqui para participar com a gente. Eu vim aqui Então, só por vamos causa ver. desse quadro, inclusive. Vamos lá. Perguntas. A hipnose pode curar traumas? A gente falou, né? Sim, Ela pode curar traumas. Você quer falar? Fala. Ela pode curar traumas, mas não é que a hipnose pode Isso que eu ia curar. falar. É a pessoa que pode encontrar os recursos para lidar e ressignificar aquilo que causa o trauma, né? A hipnose é uma ferramenta. Aliás, ela é uma ferramenta que pode ser aplicada em qualquer linha da psicologia. Não é a hipnose em si. Não é a né? hipnose em si. A hipnose é um recurso, é uma ferramenta. É a pessoa, através de um processo de psicoterapia breve. A hipnose é uma ferramenta para se fazer psicoterapia breve e que há infinitas estratégias terapêuticas com diferentes bases teóricas que podem usar a hipnose nesse processo de psicoterapia breve. Então, às vezes a gente fala assim, vamos encontrar a causa do problema. Isso é uma estratégia, que é a estratégia psicodinâmica, que é buscar todo sintoma tem uma causa, se você resolve a causa, o sintoma deixa de existir. Mas tem outras, você pode buscar uma estratégia comportamental, que é encontrar os gatilhos que disparam o problema e fazer um contracondicionamento naquele gatilho. Então, eu tenho medo toda vez que eu estou diante de um estímulo fóbico, né? Isso que eu ia perguntar, era isso, de fobia mesmo. Às vezes tem fobia, tem gente que tem aflição, eu tô vendo ali o veludo, de passar a unha no veludo, passar a unha na lousa, de escrever com giz. Nossa, fobias tem milhares de fobias. Um monte. Um monte. E aí você pode. E aí, então você tem várias estratégias terapêuticas. E a fobia também terapêuticas. tem algo por trás de passado? Sempre. Você não nasceu com medo do veludo. Eu desconheço alguém que consegue nascer com medo de veludo. Então tem uma causa. Entendeu? Tem uma causa. Às vezes eu não tenho uma memória, mas houve algum evento ou uma sequência de eventos que causou isso. Então, nesses casos, eu vou sempre trabalhar com uma dupla estratégia, eu, como terapeuta. Claro que depende do que o cliente me dá e eu vou por caminhos que ele me oferece. Eu não gosto eu nunca trabalho assim, o meu jeito de trabalhar é esse. Não, eu vou, a Dani também. A gente vai trabalhar com aquilo que a gente surfa, a gente flui naquilo que o cliente... Porque as pessoas são diferentes entre si, são universos de possibilidades. Mas, em geral, casos como esses, a gente trabalha com uma dupla estratégia. Uma psicodinâmica, que é encontrar a causa, e aí ressignificar na causa porque a fobia é só um sintoma. E a outra é a comportamental, que é encontrar os gatilhos que disparam um estímulo fóbico, né? Eu tenho medo de veludo, toda vez que eu vejo um veludo, eu já começo a ter taquicardia e pânico. Então, diante daquele gatilho, a gente faz um contracondicionamento. Ela está condicionada ao medo. Então, ao invés do medo, a gente coloca uma tranquilidade, uma confiança, uma segurança. Legal. Quando ela estiver diante daquele gatilho, eu contracondiciono com um estímulo mais saudável, mais desejável. Porque eu tenho uma pessoa muito próxima, que eu não posso contar, que ela vai me matar, mas que ela tem fobia de botão. Tem. Então, ela não gosta de usar camisa, a calça jeans, o botão, ela põe um esparadrapo, não pode encostar. Se ela vê no sofá um botão, ela não quer sentar naquele sofá. Se tem uma almofada com o sofá, ela vai virar pro lado. Eu já tratei. A fronha não pode ter o botão. Tipo assim, é muito específico. Eu falava, gente, acho que você virou um botão na vida passada, porque você... Mas não é tão incomum, sabe? Sério? Eu achava que era exclusivo. Não, eu mesmo já tratei exatamente isso. Nossa, fala pra ele ir lá. Eu corria com o botão atrás dela. E ela, sai, desesperada. Legal. Engraçado. Vamos lá, qual mais? O que vocês pensam da hipnose aplicada à sedução? Poxa, Trago sua pessoa amada com hipnose. Tem um nicho que é a hipnose erótica, né? Mas fala. Uma vez assim, que a hipnose, de uma maneira mais ampla, ela é comunicação. Né? Então, da mesma forma que a gente usa essa estratégia para a gente entrar em contato com o subconsciente da pessoa na hora de fazer uma terapia, nesse processo também a gente pode entender como
usar isso a seu favor de uma forma, né, para expressar uma comunicação que você envolva aquela pessoa, para que você traga ela para um ambiente mais favorável para alguma situação, que pode ser para um negócio, por exemplo, para vendas, né, para sedução, enfim. E aí eu acho que por trás disso tudo tem que sempre ter a questão ética. Né? Então, independente do uso que você vai fazer, eu acho que a base, não só para hipnose, mas como para qualquer trabalho, né? Você ter a ética por trás disso. Então, se você quer usar isso a seu favor, mas sabendo que você está fazendo algo para beneficiar as duas pessoas e não só em benefício próprio, né? Sim, é uma duas estratégia pessoas que... têm que- A hipnose Saber. é sobre a nossa potencialidade. Então, é uma ferramenta de comunicação onde a gente consegue, digamos assim, acessar e desenvolver os recursos que nós temos para isso em qualquer área. Então, eu não sou contra o uso da hipnose, desde feito com ética, para nada. Então, por exemplo, você tem a hipnose de palco, que algumas pessoas falam, nossa, palco, entretenimento. Poxa, que legal usar a hipnose para se divertir. Desde que não humilhe ninguém, desde que seja um show saudável, etc. Exato. A gente trabalha, por exemplo, com hipnose médica. Eu tenho alunos lá na minha escola que são médicos que vão buscar hipnose para trabalhar, por exemplo, com controle de dor. Ou dentistas que vão trabalhar para fazer uma anestesia, por exemplo, sem hipnose. Enfermeiras. Um acompanhamento de um tratamento de doulas, câncer, por exemplo. doulas para fazer parto sem dor. Psicólogos que vão usar dentro da psicoterapia deles. Então, assim, a gente recebe... A gama é gigante. A né, gama é de uso. gigante. Nós mesmos começamos através do coaching para potencializar processos de mudança em desenvolvimento humano. Com a sexualidade não é diferente. Então você pode trabalhar tanto com uma sexóloga que vai trabalhar para trabalhar com sexualidade, potencializar processos, usando a hipnose como mais uma ferramenta, mas também para a sedução, mas também dentro do campo do fetiche. Tem pessoas, tem os fetichistas da hipnose também, que usam a hipnose. Se é consensual, se está todo mundo se divertindo, se é feito de forma segura, a pessoa sabe o que está fazendo, é maravilhoso, né? Sim. Então, é uma ferramenta. É uma boa ferramenta para muitas coisas. Para muitas coisas. Então, até a outra era o que você pensa a respeito da hipnose de palco, você acabou de falar. Uhum. E aí tem, o cliente não se lembra de nada depois de uma sessão? Lembra. Ele está sempre consciente. Lembra, já está consciente. Existe alguns casos que a pessoa... porque assim, hipnose não tem nada a ver com relaxamento. Nada a ver. Mas eu posso usar o relaxamento como uma técnica de indução. Porque muita gente acha que a hipnose ela vai ficar relaxada. A hipnose é sobre seguir a instrução. Não tem nada a ver com relaxar. Mas como existem técnicas de indução com relaxamento, e são técnicas eficazes, a gente usa, às vezes a pessoa ela relaxa tanto que ela pode ter uma ou outra... lapso de amnésia, um lapso de amnésia, não por causa da hipnose, mas por causa do relaxamento profundo. Mas isso é raro, isso é um fenômeno raro, pode acontecer muito eventualmente, mas como ela está consciente e ela precisa conscientemente, consensualmente seguir as instruções, então ela não só está consciente, como ela se lembra de tudo. Boa. E tem algum caso engraçado ou que vocês sempre se lembram, assim, de algum paciente ou algo muito difícil? Nossa. Casos Deve ter são um inúmeros. monte, né? Olha, a gente tem um plano de um dia pegar todas as nossas fichas de clientes e escrever um livro de contos, né? Que tem umas coisas Imagino. assim, muito Não, diferentes. tem casos engraçados, tem... Bom, eu lembrei de um engraçado. Teve uma certa vez uma pessoa que pediu a minha sala emprestada para fazer um atendimento. E ela foi minha aluna e tal, e ela era terapeuta também. E ela não era de São Paulo. Então, ela via atender um cliente dela em São Paulo e pediu para minha sala emprestada. Eu emprestei, só que ela era iniciante. E ela estava lá hipnotizando o cliente, e no meio do processo, o cliente falou assim, eu estou com vontade de ir no banheiro. E ela ficou insegura, porque assim, se o cliente está com vontade de ir no banheiro, você tira da hipnose, abre o olho, né? Emerge, a gente fala emergir e vai no banheiro, normal. Só que às vezes o iniciante, ele acha que o cliente tem que ficar que nem um saco de batata lá, morto, inerte. E não é assim. A hipnose está normal, ela fala, conversa, pode espirrar, coçar, tossir, não tem problema, né? E ela ficou meio insegura e tal.
E ela falou assim, mas não dá para esperar um pouquinho? O cliente lá hipnotizado. Ele falou, não, estou muito apertado. Eu falei, tá bom. Então ela falou assim, então você vai no banheiro, vai levantar e ir no banheiro sem sair da hipnose. O que é sem sair da hipnose? É o que a pessoa interpreta. O que é a hipnose? Sim. A hipnose é um estado que ela interpreta o que é a hipnose. Essa pessoa interpretou que sem sair da hipnose era para ir no banheiro de olho fechado. Ela foi no banheiro de olho fechado. Quando eu cheguei no meu consultório, um pouco mais tarde, parecia que meu banheiro assim foi uma cena trágica. Assim. Eu olhava para minhas paredes, eu falava, o que aconteceu aqui? Gente, nas paredes, nesse nível, assim, né? Então, às vezes, eu conto essa história para os alunos para ilustrar assim, se o cliente está com vontade de ir no banheiro, se o cliente tem... Normal, vai, você emerge, depois você põe ele em hipnose de novo, continua de onde parou. Mas, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que em hipnose a pessoa é inerte, ou ela não pode mexer, não pode falar. Não. Na hipnose de palco, que a gente falou da hipnose de palco, as pessoas dançam, as pessoas levantam, elas se divertem. Porque hipnose não é sobre estar relaxado ou estar de olho fechado. Hipnose é sobre usar a imaginação e permitir que as sugestões que são dadas alterem a minha realidade subjetiva, como no filme que a Dani falou. Eu sei que é um filme, mas eu permito que o filme altere minha realidade subjetiva, por isso eu me envolvo, eu choro, eu tenho raiva. No palco é a mesma coisa. No palco de hipnose, as pessoas estão usando a imaginação e recriando a realidade delas a partir daquelas sugestões. Então, na terapia é a mesma coisa. A terapia é o uso da imaginação como uma ferramenta terapêutica para eu construir uma realidade subjetiva de mais saúde, de mais controle, porque a nossa imaginação ela é extremamente poderosa para criar problemas. Quantas vezes eu não crio problemas porque eu começo a criar uma ansiedade de antecipar, meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que ele está me traindo? Será que não sei o quê, né? E a minha imaginação pode criar ansiedade, problemas e medo, mas ela também pode criar a solução. Então é uma ferramenta que usa a imaginação como ferramenta para construir uma realidade subjetiva mais saudável. Isso em todos os campos, né? Mas a pessoa pode estar rindo, pode estar acordada, pode estar de pé, pode estar se mexendo e pode ir no banheiro também. Eu lembrei de um caso também, se der tempo de contar rapidinho, que foi um cliente que eu atendi e ele veio por indicação da namorada, noiva na época, que já tinha feito a terapia comigo, e ele veio para tratar medo de palhaço. Só que não era palhaço, era o It, a coisa. E aí tava na época que lançou, uns anos atrás, né, no cinema. Ele falou, eu tava no cinema outro dia assistindo um outro filme, obviamente, e passou o trailer. Eu fiquei apavorado, né, com aquilo. Ele não podia ver e imaginar aquele palhaço. E aí, quando a gente fez a regressão, ele voltou para o momento que ele estava no berço, recém-nascido. E aí, mentira. Primeiro a gente voltou para uma outra cena que ele estava com os primos dele assistindo filme na TV e ele estava com medo. E aí, quando a gente vai fazer a terapia em si, a gente sempre tem que voltar lá no primeiro evento. Não era esse ainda o primeiro evento. A gente voltou mais para trás, e aí o primeiro evento era ele no berço. E aí, ele estava deitado ali, e aí chegou o primo dele. Só que na hora que você está, né, trabalhando e perguntando o que está acontecendo para a pessoa, ainda não está tudo claro logo de início, né? Nem sempre as pessoas veem o que está acontecendo. Muitas vezes ela tem uma sensação, uma percepção. Aí ele começou a perceber o que estava acontecendo ali. Ele falou assim, é meu primo. Ele veio me conhecer. E aí ele ficou assustado com o primo que veio conhecê-lo. Então, olha só como muitas vezes o primeiro evento não tem a ver exatamente com o medo de palhaço. Sim. Teve a ver com o susto que ele levou naquele momento. E aí depois, um pouco mais velho que ele estava, com os primos assistindo esse filme, que a gente voltou de novo nessa cena, aí ele estava assistindo, de fato, um filme de palhaço, e aí ele ficou apavorado, e a mente vai fazendo esses links. Vai Olha linkando. isso, que loucura. Isso é bem comum. Tem muita gente Então, não que é tem uma medo de linha... palhaço, gente. Tem muita. Também, você pega aquele monstro com uma criança lá, aquela coisa horrorosa, é natural. Eu fico super tipo, nossa, mas palhaço deveria ser algo para alegrar, e as pessoas têm medo. Eu tive medo de palhaço quando era mais nova. bem Por alguma comum mesmo festa, palhaço. que algum palhaço brincando, correndo atrás de mim. E às vezes fica, né, uma coisa besta e... os bebês, as crianças, a nossa mente, quando a gente é novinho, é muito volátil. A gente não tem noção, né? Por isso, coisas bobas como essas ficam gravadas e a gente não tem ideia do que vai causar depois, né? Imagina, recém-nascido, ficou com Uma medo. besteira, Então vamos lá para a última. Essa aqui é legal, mas vocês podem ensinar algum exercício guiado para perder a ansiedade de domingo à noite, para começar a semana
Você tem quantas Começar a horas ainda? semana tranquilo. Vamos recomeçar o programa? Ó, dica, não ligue o Fantástico, já ajuda bem. Não, cria alguma coisa interessante para fazer, né? Pelo Sim. menos isso, assim, uma coisa de bate-pronto, né? Domingo à Cria noite uma é o que eu mais programação recebo de gente interessante. reclamando que tá, tipo, na fossa, né? É. Reclamando, ou terminei, quer mandar mensagem pro ex. Ou a ansiedade horário, da semana. Tipo, tem muita coisa pra fazer, não preparei nada, ou tô cansada. é o horário que acontece mais suicídio. Domingo à noite. Cacetada. Criar estratégias para não... Na verdade, precisa entender assim, qual é o nível. Claro, existe uma coisa que ele pode fazer, que pode ajudar muito, pode mandar mensagem pra gente, que é auto-hipnose. Então, a auto-hipnose é uma das estratégias que a gente usa nesse caso. Às vezes é uma questão assim, mais séria, então precisa de uma intervenção terapêutica e tal. Mas quando é só uma questão emocional, uma questão assim de me sentir mais bem disposto, ou mais seguro, mais confiante, ou mais animado, mais feliz, uma estratégia terapêutica que a gente usa é a auto-hipnose. Então, a gente ensina os alunos a entrar em hipnose, porque toda hipnose é auto-hipnose. Então, uma pessoa pode aprender a se hipnotizar sozinha sem a condução de um hipnoterapeuta. Então, para casos assim, mais simples, que não seja uma intervenção terapêutica, uma ressignificação de um problema, mas algo assim, para me criar um estado emocional mais favorável, a auto-hipnose é uma ótima estratégia. É fácil de aprender, então a gente também ensina muitas vezes, em lives, em cursos, a gente faz também. Então, essa seria uma estratégia legal para ele, assim. Não sei que seja uma questão mais séria, assim, eu tenho vontade de... eu tô pensando... Aí sim, aí busca um terapeuta, né? Que vai ajudar. Mas se é assim, me dá um bode, fico depressivo, pensando na segunda-feira, a auto-hipnose é uma Mas pode estratégia ser legal. até ouvir um áudio, ele mesmo pode. gravar. A auto-hipnose, tanto a pessoa pode fazer com ela mesma, ou sozinha, né? Da vocês gente mandarem um ensinando, áudio. Ou com áudio. Uma das estratégias é o áudio que a gente manda, a gente faz também. Legal. Show, gente. Acho que é isso. Estouramos. Não lembro se estouramos ou não, mas eu acho que a gente estourou bastante o tempo. Vamos aos recados finais e aí eu peço para vocês falarem os contatos de vocês e tal. Então, os últimos recados são... essa semana, quinta-feira, dia 2, nossa festa no Rio de Janeiro, Code, 3ª edição. Então, a gente vai estar com a performance sensual da Liz Lopes, que é uma maravilhosa, e o Anderson Meteoro. Então, eles arrasam muito. É aquela hora que dá uma apimentada. O Rodolfo fala assim, subiu a libido da festa. Então, estão todos convidados. Nossa festa no Rio de Janeiro. E aí, dia 9, na outra semana, não fiquem com inveja. Code aqui em São Paulo, no Dominatrix. Então, nossa casinha, né, que a gente já vai completar em 1 ano de festas, cada vez melhores, cada vez o público está ficando mais fiel, né? Então, a gente sempre está revendo os amigos, está uma delícia. Então, se você ainda não foi lá conhecer, vá. Vai ser com a presença dessa maravilhosa, que é a Fox Hot Wife, que é uma Hot Wife que eu recebi indicação dela e fui conhecer e vi que ela vai bombar. E também show do Dodô Pitbull, que todo mundo já sabe que ele arrasa. Então, teremos ele esse ano de novo para começar já super bem. E aí, gente, o último recado é... vamos começar a vender o pacote da Romasex na Riozinho. Riozinho é a pousada liberal, a primeira pousada liberal do Rio de Janeiro. A gente foi lá conhecer em janeiro, amamos, já fizemos o nosso relacionamento e falamos, a gente quer levar o cabaré para Riozinho, então a gente criou um evento que vai ser no Dia dos Namorados, então para você curtir o Dia dos Namorados mais assim diferente, mais ousado, vem com a gente, então acompanhem que já a gente vai começar a vender esses pacotes, então tanto de ficar hospedado na Riozinho, quanto de não, só quero as festas, eu já fico no Rio, enfim. Vai ter para todos os gostos, todos os preços, todas as turmas. O que não pode é ficar sem ir na Riozinho, que ela é maravilhosa, super aprovada. E é isso. Então, obrigada ao casal
Obrigada, a gente que agradece. É uma alegria estar aqui. Quem quiser falar com vocês, como que acha vocês? Mais fácil o Instagram, o meu é daniassunção.me. Tá. E o meu é Fernando Colela, com 2 L's no lá. Fernando Colela. Colela. Ou, sei lá, pode ser o Centro de Hipnose. Centro de Hipnose que é também a no clínica. Instagram. Bravo Mais fácil. Hipnose é a escola. Então tem Bravo Instagram. quem quiser estudar. Quem quiser e estudar, se tornar- aprender hipnose, Bravo Hipnose. Quem quiser clínica, Centro de Hipnose. Ou quem quiser a gente, nossos Instagrams. Show, muito bom. Então é isso, galera. Obrigada, acompanhem os próximos programas e até a próxima. Valeu! Muito obrigado. Valeu. Valeu, obrigada. Show!